Esse era um tipo de acidente devido à precariedade da via, mas esse acidente de licença, que você disse que um agente passando telegrama para o outro, também, quando havia um troço desse, vamos dizer, esse agente aqui se comunicava com esse, perguntava para esse aqui pelo telégrafo, você não tem nem um trem passando aí, eu posso mandar o meu daqui? Então havia casos que o cara dizia aqui, não tem nenhum, mas tinha. Aí os dois trens se chocavam no meio. Inclusive eu tenho até fotografia lá de trens que se chocavam de frente por causa de licenciamento errado, tá certo? Além desse negócio de licença, entendeu? Nós tínhamos em Vitória o que a gente chamava de centro seletivo, tá certo? Para você ter o controle de todos os trens da ferrovia. Era um gráfico, né? Onde você tinha um gráfico, onde você tinha, na horizontal você tinha distâncias, né? Eram as estações todas. E na vertical você tinha, aliás, na horizontal você tinha horas. E na vertical você tinha distância, na horizontal tinha horas. Então, toda vez que passava um trem na estação, além dessa licença, uma das obrigações do agente era telefonar. Tinha um telefone, ele tirava o telefone para esse centro seletivo, aí o cara traçava nesse gráfico o trenzinho, né? Então, chegava no fim do dia, tinha os trens todos traçados naquele gráfico. O trem de passageiro era uma cor, de minério era outro, o trem de carga era outro, entendeu? E no dia anterior ele fazia um planejamento naquele gráfico, né? Que se pudesse cumprir o planejamento, tudo bom. Se não pudesse, isso era o que era antigamente. Tudo com aquele sistema precário de comunicações, né? Tem algum acidente que você lembra que te marcou muito, porque vocês tiveram muito trabalho de resolver a situação? Tivemos muitos acidentes sérios, entendeu? Muitos, assim de tombamento de trem, onde tomba assim mais de 70, 80 vagões, tudo tombado, entendeu? Carregados de quê? Carregados de minério, normalmente eram de minério. Trem de passageiro, que eu me lembro só uma vez que teve um acidente sem vítima fatal, nunca houve acidente com trem de passageiro, mas esses acidentes ocorriam mais com trem de minério, que são mais pesados, entendeu? Então, eu já assisti grandes tombamentos, entendeu? 50, 60, inclusive, não me lembro qual foi o ano, se foi em 78, houve uma grandes enchentes, né, lá alagou toda a ferrovia, toda não, parte da ferrovia, então houve tombamento de locomotivas, essa coisa toda, a gente teve que dar assistência de helicóptero, mas acidentes ocorriam muito, até uma determinada época. Depois, hoje em dia é raríssimo. Hoje em dia, que eu digo, desde que eu saí agora, eu saí em 91 da Vale, agora, conversando com um colega e tal, é muito raro dar um acidente. Às vezes dá algum, né? Mas é muito raro porque o sistema da ferrovia foi melhorado, o sistema de comunicações, sinalização, essa coisa toda, entendeu? Hoje em dia é muito difícil ocorrer um acidente, mas naquela época era pau comia. Algum com vítima? Não, normalmente não tinha vítima, não. Não tinha vítima, não. Era só o tombamento dos vagões. O maquinista lá atrás, na frente, nem sentia às vezes. Geralmente entendeu? em que direção? Hein? Geralmente em que direção? Vindo ou chegando? Não, direção de trem carregado, né? Direção de Itabira, Vitória, naquela época, né? E tinha um negócio interessante, quando não tinha sinalização, os trens, entendeu? Ele tinha as locomotivas na frente, né? Que começaram, as locomotivas eram geminadas, que a gente chama, né? 1, 2, 3, 4, 5 locomotivas tracionando os vagões, né? E no fim do trem tinha um vagãozinho que chamava de cabuse, onde ia um funcionário que chamava de guarda-freio, entendeu? Então, para que isso? Por caso houvesse algum problema, o trem era muito longo, trem de mais modernos, aí com 1.500 metros de comprimento, então aquele cara lá atrás, se houvesse qualquer coisa, né, no trem, que o maquinista na frente não pudesse ver, a função desse cara era essa. Quando não tinha cabose, o cara ia dentro de um vagão. Num vagão ele fazia uma espécie de um ninho de grama, não sei o que, e ficava ali, tá certo? Inclusive houve casos aí que os caras contam, que parece que é história, que o trem perdeu um vagão, foi encontrar lá na frente. Tudo isso é mentira, porque havia casos folclóricos. Mas depois, com a sinalização, acabou tudo isso, né? A sinalização foi uma grande modernização aí da ferrovia. Não só a sinalização, como a duplicação. Mas nós, na nossa época, tivemos casos
É interessante, né? Quer dizer, isso é um passado que é só para a memória mesmo, porque hoje em dia a gente conta com essa moçada nova, eles é saudosista. Em relação à duplicação, você participou de duplicação de Senhora, linhas? eu fui o chefe do grupo 4 anos e participei ativamente da duplicação da linha. Ela começou em 1971, começaram os estudos da duplicação. Duplicação e sinalização, né? E antes da duplicação houveram outros serviços, como retificações, aumento de pátios, entendeu? Mas a capacidade da linha, em 1970, 71, a gente chama de capacidade da linha, o que ela pode transportar anualmente, né? Esse transporte depende do número de trens que pode estar na linha, lá no mesmo instante, tá? Então, capacidade de linha seria o que ela pode transportar. Então, quando nós chegamos no fim de 70, né, com a linha sem estar duplicada e com a velocidade dos trens limitadas a 60 km por hora, o comprimento dos trens limitados a 160 vagões, entendeu? Então, o máximo que a gente podia chegar com linha sem duplicar seriam 45 milhões de toneladas mais ou menos por ano. Mas já existiam perspectivas de vendas de minérios, essa coisa que iam muito mais longe. Então, como é que você ia fazer para transportar o que ultrapassasse dos 45 milhões? Surgiu até a ideia de fazer mineroduto, né, essa pelotização de Ubu, ali perto de Vitória, depois de Guarapari, não sei se vocês conhecem. O transporte do minério é feito por mineroduto, né? É dentro de um tubo de 9 polegadas, a água misturada com minério, essa água cai num depósito, aí o minério vai para o fundo. Minério bem fininho, né? Porque ele tem que vir em suspensão na água. Aí tira esse minério e faz o pellet. Chegaram a pensar nisso, mas como o minério da Vale era granulado, né, era difícil fazer esse negócio. Então, a única solução para você passar dos 45 milhões e cumprir os contratos de futuro, vamos dizer assim, né? Então foi decidida a fazer a duplicação. E por estudos, né, você fazendo a duplicação e a sinalização, o que você iria ganhar? Você iria ganhar em capacidade, não é isso? Então, inicialmente, essa duplicação, pelos estudos, se chegaria a uma capacidade de 120 milhões de toneladas. Com isso, teria que crescer a mina, o porto, tudo isso você teria que adaptar o sistema todo para chegar a 120 milhões, né? Então, começou-se a duplicação, né, a sinalização, acabou, parece, 77, 78, se eu não me engano. E nós ficamos, então, com essa capacidade. Hoje a capacidade já está em 140 milhões, porque foram feitas outras melhorias, né? Não só na ferrovia, como nas minas, né? A Vale não ficou só com Itabira, ficou com outras minas, né, em outras regiões e tal. O porto, né, fizeram cardampes, o próprio pátio ferroviário de Tubarão, foi feita uma série de melhorias para chegar a essa capacidade. Além disso, a carga transporte de mercadorias aumentou muito. A duplicação ficou a cargo de quem? De qual departamento? Como é que foi a duplicação? A duplicação, ela, na época, o presidente era até o doutor Raimundo Mascarenhas, foi feito um grupo que se chamava GTSO. Era Grupo de Trabalho de Sinalização, era GTSO. Foi feito um grupo de trabalho com a finalidade específica de fazer essa duplicação. O pessoal que saiu desse grupo, normalmente era pessoal originário da via, né? Porque é pessoal da via permanente que eu falei. Então foi formado um grupo de duplicação, tá certo? Que fazia os contratos de obra, compra de material, essa coisa. Esse grupo foi criado só para fazer a duplicação e a sinalização. A duplicação estava quase acabando não, estava com 70%, mais ou menos, quando o colega que chefiava o grupo saiu, porque ele veio trabalhar
na rede ferroviária federal aqui. E eu então assumi esse grupo, até acabar a duplicação e sinalização quando se extinguiu esse grupo, né? E, então uma série de engenheiros, foram contratados engenheiros, enfim. Mas a maioria compraram equipamentos para fazer, equipamentos de terraplanagem, mas a maioria da obra foi feita empreitada, né, com obra. Foram feitos túneis, melhoria de rampas, inclusive nós passávamos por dentro da cidade de Colatina, entendeu? Algumas cidades da ferrovia se desenvolveram ao lado da ferrovia. Então, era um empecilho para a ferrovia e para a própria cidade, que a Colatina, principalmente, você passava na rua principal de Colatina, entendeu? Era a segunda ou terceira cidade do Espírito Santo. Então você tinha que passar com o trem devagarinho ali e tal, passava no meio da rua. Aí nós tivemos que fazer uma variante para passar por fora da cidade de Colatina, que foi feito túneis, essa coisa toda, e aproveitando para fazer a duplicação, entendeu? E assim como outras variantes, assim, tipo dessas, para rampa, essas coisas foram feitas, entendeu? Durante a duplicação da via. O que você ganhou com isso? Ganhou esse aumento de capacidade, em resumo, né? Não teve que parar a ferrovia nenhuma vez, a duplicação foi feita com ela funcionando. Não, com ela funcionando. É isso que eu ia perguntar, como é que acontecia isso? Quer dizer, você trabalhava você tinha um aqui, né? E fazia do lado, entendeu? Paralelamente. Fazia paralelamente do lado, evidentemente, aquele trecho que você trabalhava, quem estava fazendo a operação dos trens, eles tinham conhecimento daquele trecho que estava duplicando. Então eram tomadas as precauções de sinalização e o trem passar mais devagar e tal, mas a não ser naqueles pontos onde você se desviou da linha existente e fez outras variantes. Mas teve casos em que você fez do lado da outra, então foi feito do lado, sem problema. Entendeu? Fazia alargar, como você faz, mas tem uma rodovia, você quer fazer outra do lado, você faz a terraplanagem do lado, coloca a pavimentação lá, a ferrovia foi a mesma coisa. E você acompanhava cotidianamente as obras, Você morava onde nessa época? Eu morava em Vitória. Vitória. Mas é que nessa época, eu já não, eu acompanhava depois quando eu entrei, mas nessa época eu já não trabalhava, porque você vê que eu na minha vida na ferrovia, eu acho que eu trabalhei em todos os setores da ferrovia. Não sei se vale, mas eu comecei a trabalhar na via permanente, né? Primeira residência, aliás, segunda residência lá em Valadares, depois eu vim para a primeira residência em Vitória, trabalhei numa oficina de manutenção daqueles equipamentos que fazem manutenção de linha, tá certo? Aí depois, isso foram por uns 10 anos, aí depois eu fui transferido para um outro setor, que naquela época chamava assistência de serviços complementares. Então já era uma coisa bem diferente do que eu fazia lá, era toda a parte, era já completamente diferente do que eu fazia na via permanente. O que era nessa assistência de serviços complementares? Contabilidade, custo, orçamento, administração de pessoal, treinamento, serviço médico, almoxarifados, tráfego comercial, engenharia industrial. Aí trabalhei ali durante 8 anos. Entendeu? Aí, depois disso, criaram uma gerência, vamos dizer assim, aí já passou a ser gerência, naquele tempo era assistente, depois passou a ser gerência geral. Aí criaram uma gerência geral de mecânica. Aí, Pipe aí está quase 20 anos, vai lá, você que tem experiência gerencial, não é mecânico, mas tem a experiência gerencial, inclusive estavam acabando a oficina de locomotiva de Tubarão, então fui para essa área de mecânica, onde tratava de manutenção de locomotiva e reparação de locomotiva, manutenção e reparação de vagões, manutenção e reparação de máquinas de linha, entendeu? Então eu trabalhei nesse setor de mecânico aí, sei lá, por uns 7, 8 anos. Não me Mas lembro. esse setor era um setor em Vitória, Em Vitória, e os concertos... em Vitória. Não, depois que eu vim em Valadares, só fiquei em Vitória.